Pronto. Bom, se a letra estiver pequena, se não estiver dando para ver, manifesta-se, tá? Porque aí eu consigo arrumar aqui. Então vamos lá. A Yasmin falou que está pegando a questão da prova, para tirar dúvida. Legal. Já peguei, já, professor. Tudo bem, deixa eu abrir a prova aqui para eu poder acompanhar a questão com você, tá bom? Ou com quem mais tiver dúvida em relação ao exercício. Tá. A prova segundo ano aqui. Exercícios, beleza. Qual é o número da questão? 4. Questão número 4. Isso. Legal. Tá bom, vamos lá. Eu não consegui nem começar, porque eu não consegui montar, entendeu? Eu não consegui entender pra É conseguir questão do montar. gráfico que você está falando, né? Oi? É a questão que tem um gráfico, não é? Não, é a questão do gol. É. Então não é a 4. É porque deve estar diferente. Ah, tá. É a 5 aqui. Legal. Tá bom. Então vou fazer o seguinte, vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente acompanhar a leitura juntos. Tudo bem, Rafa, assim que eu tirar essa dúvida de da prova, a gente pode ir para calorimetria, tá? Exercício número 5. De frente ao gol, um jogador rebate a bola de massa mzinho, fazendo com que ela passe a se mover com velocidade de mesmo módulo V, numa direção perpendicular à original. O impulso sofrido pela bola na rebatida tem módulo igual a 2 pontos. Bom, Yasmin, você falou que nem conseguiu começar essa questão, né? Qual foi sua dificuldade nela? Eu não consegui, tipo assim, eu li, mas eu não consegui montar, entendeu? Eu não sei se, tipo, eu não consegui, não li direito, não li o suficiente, mas eu não consegui entender o que era pra eu fazer. Tá. Então, quer ver, ó? Imagina a situação, tem um jogador de futebol, certo? E ele vai chutar uma bola, ok? Portanto, se ele rebate a bola, significa que ela já vinha com uma velocidade, ok? Então vamos supor Sim. que o jogador ele estivesse aqui. Aqui está o pé do jogador, ok? A bola tem que vir na direção dele para que ele possa chutá-la. Portanto, vamos supor que a bola tivesse vindo aqui, certo? Quando ele chuta essa bola, o exercício fala que ela passa a se movimentar numa direção perpendicular à original. O que é algo perpendicular? O que é algo perpendicular, galera? Bom dia, boa tarde. O que é uma direção perpendicular à direção original? Que forma um ângulo de 90 graus. Muito bom, Duda. Forma um ângulo de 90 graus. Certo? Portanto, olha só. Se a bola vir aqui e o jogador vai aplicar um impulso na bola de forma que ela passe a se movimentar numa direção perpendicular, se a bola vinha na horizontal, ela passa a se movimentar aqui, ó. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Sim. Tudo bem. Então existem duas formas de calcular impulso, certo? O impulso, ele pode ser calculado como a força aplicada vezes o tempo de contato da aplicação da força, ou o impulso, ele é igual à variação da quantidade de movimento. Certo? Veja que nessa questão, em nenhum momento é fornecido o tempo de contato, muito menos a força que o jogador aplica à bola. Mas sim foi mencionada a velocidade da bola. Portanto, se a massa da bola é a mesma na primeira situação e na segunda, e o que mudou foi apenas a sua velocidade, o que a gente vai trabalhar aqui é a variação da quantidade de movimento, pois sabemos que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, se a bola vinha nesta direção, ela tinha uma quantidade de movimento inicial
vetorialmente falando, que é igual a massa da bola vezes a sua velocidade vetorial. Sua velocidade inicial, né? Agora, você tem uma quantidade de movimento final, que é igual a massa vezes a velocidade final da bola. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Agora veja, variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Concorda? Hã? Sim? Portanto, final, vetor agora, hein? Vetor. Este vetor menos este vetor. Então você tem que aplicar uma subtração de vetores aqui. Você vai fechar um triângulo retângulo. Tá? Então eu vou destacar esses vetores da figura e a gente vai aplicar a subtração vetorial. Então vai ser este vetor menos esse. Você tem que lembrar que quando você tem um sinal negativo no vetor, ele muda em sentido, não em direção. A direção é horizontal, mas o sentido vai ser para a direita para a quantidade de movimento inicial. Então vai ser final somado com o oposto da quantidade de movimento inicial. Então, você tem uma quantidade, uma variação da quantidade de movimento. Esse é o final. Isso aqui é menos o inicial. Tudo bem? Fechando um triângulo retângulo. Agora, você vai calcular a variação da quantidade de movimento, porque é igual ao impulso. Então, você vai usar o que aqui? O que você usa para calcular o delta Q aqui? Como você pode resolver ele aqui agora? Usando o quê? O Pitágoras, né? Dá para usar um Pitágoras, não dá? Variação da quantidade de movimento ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então isso aqui vai ficar igual a raiz, quantidade de movimento final, mv, quantidade de movimento inicial, mv. Então isso daqui, ao quadrado, né? Então isso daqui vai ficar assim, né? Raiz de 2m quadrado, v quadrado. Então isso daqui fica mv raiz de 2, né? Certo? Tá aí a variação da quantidade de movimento. Yasmin perguntou sobre a questão? Foi? Beleza. Então, aplicação vetorial do impulso, né? Importantíssimo saber calcular aí uma soma e uma subtração de vetores. Ok? Bom, tinham perguntado mais coisa aqui. Você pode tirar dúvidas sobre os exercícios da lista que você pediu para o dia 3? Posso. Calorimetria eu não consegui entender muito, a Rafa falou. Tá. É o seguinte, vamos fazer um de calorimetria, depois a gente pula para a lista do dia 3, que é de eletrostática, né? Início da eletricidade. Então, Rafa, eu preciso saber quais questões você teve dificuldade em relação à calorimetria.
Vamos lá. Vamos lá, exercício 5, a Isa falou. A Rafa 2, 3 e 5. A 5 e a 3 são as mais pedidas aí, né? Então vamos começar pela questão número 5 de calorimetria. Deixa eu voltar aqui. Vou ir até a lista de vocês. Só um minuto, gente. Cadernos. Ixi, travou aqui, cara. Galera, vocês estão conseguindo me ver? Tá falando que tá com problema na conexão. Tá tudo bem aí? Estão conseguindo me ver bem? Beleza. Ah, quem foi? Vamos lá, segundo ano. Aqui, calorimetria. Vamos começar pela questão de número 3. Vou compartilhar a minha tela novamente. A gente vai ler a questão, em seguida a gente resolve em conjunto. Vamos lá. Bom, acompanhe a leitura aí da questão número 3, tá? Um calorímetro de capacidade térmica igual a 5 calorias por grau Celsius contém 200 gramas de água, cujo calor específico é 1 caloria por grama, que está a 20 graus Celsius. Então, pera lá, deixa eu anotar esses dados para a gente não se perder, tá bom? A capacidade térmica do calorímetro, depois eu abro a tela, vai dar para vocês verem melhor, tá? É o Czão do calorímetro, 5 calorias por grau Celsius, certo? Falou que contém 200 gramas de água, então você tem uma massa de água de 200 gramas. O calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. E a água está numa temperatura inicial de 20 graus Celsius, certo? Ao colocarmos um bloco metálico de 500 gramas a uma temperatura de 100 graus no interior desse calorímetro, observamos que o sistema atinge o equilíbrio térmico a 60. O calor específico do metal que constitui esse bloco é quanto? Então, pega lá. Massa do bloco metálico, 500 gramas. Falou aí que a temperatura inicial do bloco é de 100 graus Celsius. E que a temperatura do equilíbrio térmico estabeleceu-se em 60. Qual é o calor específico do bloco metálico? Beleza. Então, deixa eu parar de compartilhar a tela. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês entendem essa situação que está sendo colocada? Vocês entendem o que está acontecendo? Tipo, você consegue visualizar as misturas? Rafa falou que não. Rafa, já viu alguma garrafa térmica de café? Pensa numa garrafa térmica de café, ou de qualquer outra coisa, tá? Mas numa garrafa, ela vai funcionar como um recipiente termicamente isolado. Isso significa que o que estiver dentro desse recipiente não troca calor com o meio externo. As coisas que estão lá dentro só trocam calor entre si. Tudo bem? Portanto, veja, temos um recipiente que é um corpo. Temos água dentro desse recipiente. Imagina que isso aqui, como se isso aqui fosse o calorímetro, se ele não deixasse sair calor. Aqui dentro tem água, certo? Numa certa temperatura. Aí eu vou lá, pego um bloco metálico e coloco dentro. E aí eu deixo. Depois de um certo tempo, eu sei que tudo atinge a mesma temperatura, 60. A pergunta é, qual é o calor específico do bloco? Qual é a palavra-chave dessa questão?
equilíbrio térmico. Por que essa é a palavra-chave? De acordo com o que a gente estuda sobre trocas de calor, se não existem trocas com o meio externo, tudo que um corpo perder de calor, os outros vão pegar. Tudo bem? Portanto, eu tenho o princípio do equilíbrio térmico, em que a soma de todos os calores deve dar zero. Todos os calores dos corpos. Então veja, o calorímetro é um corpo. Então a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor da água que está dentro do calorímetro mais a quantidade de calor do bloco metálico que está entrando, tudo isso deve ser zero. Em nenhum momento a questão fala sobre mudanças de estado físico. Portanto, esses calores que estão sendo trocados são chamados de calores sensíveis. Logo, vou abrir cada calor na sua respectiva expressão. Para o calorímetro, MC delta θ, mais para a água, MC delta θ, mais para o bloco, MC delta θ, tudo isso igual a zero. Até aqui, tudo bem? Vamos dar sequência. Lembrando, calorímetro, água, bloco metálico. Veja, não temos a massa e o calor específico do calorímetro, mas temos sua capacidade térmica. E do nosso estudo de calorimetria, sabemos que massa vezes calor específico é exatamente igual à capacidade térmica. Então, como vai ficar a expressão para o calorímetro? No lugar de M vezes C vai ser zão. Delta θ é a temperatura final menos inicial. A temperatura final é a do equilíbrio térmico, que vale 60. Então, final menos. Qual era a temperatura inicial do calorímetro? O calorímetro não continha água dentro dele, esse recipiente não tem água, portanto, dentro desse recipiente, tanto a água quanto o próprio recipiente possuem a mesma temperatura. Logo, se a água estava a 20, o calorímetro também estava a 20, antes de eu colocar o bloco metálico lá dentro. Mais, massa de água, 200. Calor específico da água, 1. Delta θ, variação de temperatura da água final, que é a temperatura do equilíbrio térmico, menos a inicial, que é a 20, mais para o bloco metálico. Quanto vale sua massa? 500. 500 vezes a nossa pergunta, que é o calor específico do bloco, vezes sua variação de temperatura final, que é 60, menos sua temperatura inicial, que era 100. Agora é resolver a conta, né? Capacidade térmica vale quanto? 5. Então, no lugar de Czão vai 5. 60 menos 20, 40. Mais 200 vezes 1, 200. 60 menos 20, 40. Mais 500 vezes C, 500C. 60 menos 100, menos 40. Tudo isso igual a zero. Até aqui, tudo bem? Beleza. Matemática. 5 vezes 4, 20. Põe o zero. Mais 4 vezes 2, 8. Conta. 1, 2, 3 zeros. Ó, mais com menos. Menos. 5 vezes 4, 20. Conta os zeros. 1, 2, 3. Vezes o calor específico. Tudo isso igual a zero. Então, 8.000 mais 200. 8.200. Menos 20.000, Czinho. Vai para lá. Mais 20.000 vezes o calor específico.
Corta 2 zeros com 2 zeros, né? Czinho é igual a 82 dividido por 200. Pode simplificar essa fração, né? Mas como a resposta está em números decimais, faz direto, opera direto. 82 por 200, 0,41 calorias por graus Celsius. Este é o calor específico do bloco metálico. Foi? Leu o princípio do equilíbrio térmico? Soma tudo igual a zero, né? Tudo que um perde, o outro ganha. Então a energia se conserva aí, dentro do seu sistema. Vou dar um tempinho, vocês poderem observar aí. A outra questão que foi pedida é a questão de número 3, né? A outra questão que pediram foi a 5, né? Beleza. Conceitual. Posso apagar, gente? Beleza, tô apagando, hein? Professor, faz as questões 3 de calorimetria, calor sensível. As questões 4 e 5 da lista de calor latente. Tá, eu vou fazer as 5 agora de calor latente. Depois eu vou para a eletrostática e aí eu volto. Se der tempo. Só um minutinho, galera, rapidinho. Beleza, gente. Então vamos lá, vamos ver a questão número 5 dessa lista de calor latente. Essa questão mesmo, né, galera? Não é a 5 da lista de calor sensível, né? Que tinham pedido lá em cima. É a 5 da lista de calor latente ou sensível? A Duda falou do latente aqui, mas tinham falado lá em cima. Tá. Bom. Então vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Vamos lá? Essa questão aqui, né? Então vou fazer a leitura com vocês e logo em sequência a gente resolve, porque é uma questão conceitual. Então é um pouquinho mais rápida. Vamos lá. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna.
Para evitar o superaquecimento e, consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor, com propriedades especiais, circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Qual a propriedade do fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Então, galera, veja, ele está te contando um procedimento, um processo, né, de perda de calor. Por que de perda de calor? O motor de combustão interna, ele está liberando uma altíssima quantidade de energia. Portanto, quando você tem uma altíssima liberação de quantidade de energia, você tem parte dessa energia sendo liberada na forma de calor. Então, se não tiver algum sistema que arranque calor do motor, ele superaquece. Então, aí fala de um fluido arrefecedor com propriedades especiais que circula no interior do motor. Agora veja, de acordo com as alternativas, você tem aí algumas características. Por exemplo, quando você fala baixa condutividade térmica, você está pressupondo que o líquido que vai passar ali, ele não conduz muito bem o calor por suas moléculas, através da condução. Né? Condução, eu falo, uma forma de transmissão de calor. Portanto, se o líquido não puder conduzir muito calor, significa que ele não vai cumprir o papel dele, que é arrancar o calor e puxar para si mesmo. Portanto, não pode ser baixa condutividade térmica. Na letra D, fala que tem que possuir aí uma baixa temperatura de ebulição. Galera, se eu absorvo calor, o meu corpo tem uma maior agitação molecular e, consequentemente, um aumento de temperatura. Se eu tiver uma baixa temperatura de ebulição, com pouco calor eu já evaporo. Então, também não é eficiente para o fluido ter uma baixa temperatura de ebulição. Alto coeficiente de dilatação térmica. Se a gente pensar no coeficiente de dilatação volumétrica, galera, ele é diretamente proporcional ao quanto aquele material aumenta em volume. Se eu tiver um alto coeficiente de dilatação, a única coisa que vai acontecer é que o meu fluido ele vai se expandir mais. Ele não vai arrancar mais calor do motor, portanto não será mais eficiente. Então você fica com alto calor específico ou alto calor latente de fusão. Vou colocar um exemplo de calor latente de fusão, por exemplo, da água. O calor latente de fusão da água, galera, é de 80 calorias por grama. O que esse número significa? Significa que se a água recebe 80 calorias, 1 grama dela vira vapor, ou vira líquido. Isso significa que, se eu fornecer 160 calorias para a água, 2 gramas dela viram líquido. Se eu tiver um alto calor latente, o que vai acontecer? Vamos aumentar esse cara? Vamos colocar o calor latente de vaporização da água? 540. Significa agora que para cada grama líquida de água, eu preciso de 540 calorias para mudar o estado físico. O que isso significa? Isso significa que eu preciso de uma maior quantidade de energia, não é? Portanto, se você pensar entre o calor específico e o calor latente, qual deles produz uma maior eficiência para o líquido arrefecedor? Veja, o calor latente ele relaciona a massa e a temperatura. Se o calor específico, se o líquido recebe calor, eu tenho que levar em consideração a variação de temperatura dele, coisa que o calor latente não faz. Portanto, eu tenho que ter um altíssimo calor específico, porque um alto calor específico faz com que eu precise receber muita energia para que apenas 1 grama de mim aumente 1 grau Celsius. Portanto, é eficiente, é muito eficiente que eu tenha um alto calor específico, porque eu levo em consideração minha variação de temperatura. Tudo bem? Então, a alternativa correta, alternativa A.
Próxima. Questão. Tudo bem, Giovana, não tem problema. Acontece, problemas de conexão acontecem. Imagina, Duda. Próxima questão aqui. Vamos fazer uma de eletrostática, que a gente não fez nenhuma? Tirar a dúvida de uma de eletrostática? Deixa eu só pegar a lista aqui. Tá. Júlia, você que tinha pedido, falou que estava com dúvida na parte de eletrostática. Qual é a questão que gerou problema e dificuldade? Pode mandar no chat aí ou falar. Vou tirar a dúvida. Talvez a questão número 5. Questão número 5. Lista de eletrostática. A última lista que eu pedi para o dia 3/6. Vamos lá. Pega, Júlia, você teve dúvida na 1 e na 2? Vamos ver a 2 que ela traz os conceitos bem interessantes. Vou compartilhar a tela aqui. Não, vou fazer a 2. A 2 traz um conceito bem importante. Vamos lá. Questão número 2 aí, ó. Dois corpos A e B, inicialmente neutros, trocam elétrons de tal maneira que a carga elétrica final do corpo A será QA igual a menos 3,2 microcoulombs. Determine, na letra A, o sinal da carga elétrica do corpo B e, na letra B, o módulo da carga elétrica final do corpo B. Vamos responder a A e a B numa pancada só, tá? Bom, imagine a situação em que você tem dois corpos neutros. Estar neutro não significa não possuir prótons e elétrons. Todos os corpos que possuem matéria são formados por átomos, portanto, todos esses corpos possuem partículas elementares positivas e negativas, ou seja, prótons e elétrons. Só que se o corpo está neutro, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Dessa forma, a situação que ele coloca é dois corpos A e B inicialmente neutros. Então, a gente já tem esse conceito aí de neutralidade elétrica dentro dessa questão. Agora vamos lá. Em um determinado momento, né, não sei o que aconteceu, mas a questão fala que em um determinado momento os corpos eles trocam elétrons de tal maneira que o corpo A fica com uma quantidade de carga de menos 3,2 microcoulombs. Veja, olha o sinal da carga do corpo A. O corpo A fica com uma carga negativa. Partículas elementares negativas são os elétrons. Portanto, oi. Tira o compartilhamento da tela, a gente não consegue ver. Não consegui te ouvir, Júlia. Pode perguntar de novo. Eles estão falando da que tela. você pode tirar a tela. Beleza. Então, se o corpo A ele já é negativo, isso significa que após o processo da troca de elétrons, se o A era neutro e ficou negativo, ele recebeu o elétron. Só que ele só troca carga com o corpo B. Portanto, com certeza, o B passou elétrons para o A. Certo? Houve uma passagem de elétrons de B para A. Se o A recebe elétron, ele fica com uma carga negativa. Se o B perde elétron, ele fica mais positivo. Então, QB.
Agora, veja. A pergunta da letra A fala qual o sinal da carga elétrica do B após o processo. Positivo. Sinal positivo, porque perdeu a elétrica. Agora, quando é pedido o módulo dessa carga, o módulo é o valor. E o valor dessa carga está diretamente ligado à quantidade de elétrons que você perde ou ganha. Veja, quantidade de carga é calculada como número de portadores vezes a carga elementar. Logo, a quantidade de carga é diretamente proporcional ao número de portadores. Se a carga do corpo A foi menos 3,2 microcoulombs, significa que ela recebeu um determinado número de portadores que fez com que ela atingisse menos 3,2. Agora, de onde vieram esses portadores? Do corpo B. Portanto, o corpo B perdeu o mesmo número de portadores que A ganhou. A única diferença de B para A é que o A ganhou elétron e o B perdeu. Mas o número foi o mesmo. Portanto, a carga é a mesma, porém, em módulo tem sinais opostos aí. Então, 3,2 microcoulombs positivo é o módulo da carga QB. É o valor da carga QB. Tudo bem, gente? Se alguém ficou com alguma dúvida, pode falar aí que eu ajudo. De boa, né? Bom, galera, então não vou ficar correndo aqui com resolução porque não é esse o intuito, né? Não vou ficar fazendo aí 1 milhão de exercícios de forma rápida sem ninguém entender. Então, eu prefiro não iniciar uma outra questão, porque temos pouquíssimo tempo até o fim da nossa aula. Então, hoje ficamos por aqui. Na semana que vem, a ideia é que tenhamos aí a segunda aula de eletrostática, a segunda aula teórica de eletrostática nesse horário. Eu vou pontuar lá na plataforma para vocês o dia e o horário certinho e o tema novamente, tá? Mas saibam que a gente vai dar sequência a isso aqui. Próxima aula não será plantão de dúvidas, será aula teórica. Tudo bem, gente? Ok? Bom, então galera, obrigado pela atenção de todos vocês aí. Espero poder ter ajudado nas listas que geraram dificuldade. E a gente se vê aí na segunda-feira que vem. Tá bom? Não, mentira, hoje à tarde a gente tem aula, né? Hoje à tarde a gente tem aula. Hoje a gente tem integral. Então, um beijo pra todo mundo, galera. Até mais, hein? No meu horário tem, viu? Tá aqui, ó. Se quiserem eu posso até, ó, ver? Como é o integral? Já não está coisa no caderno? Ó, na minha grade tá assim, ó. Ó vocês aqui, ó. Vai ser aula. Professor, Oi. se tiver isso mesmo hoje, eu não vou conseguir participar, porque a minha mãe vai estar dando aula ao vivo. Entendi. Bom, na verdade, eu posso olhar de novo, galera. Então, se não foi avisado vocês, relaxa. Tá bom? Relaxa mesmo. Se a coordenação não passou nada, fiquem tranquilos. Tá? Mas, eu vou dar uma checada aqui. Qualquer coisa eu mando uma mensagem para vocês. Tá bom? Fiquem tranquilos. Beleza, então, gente. Um beijo. A gente se vê na semana que vem.